Oba! E aí, cambada, como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Silas, o tio do bigode. Bem-vindos a mais um episódio do Heavy Busters. Solta a vinheta! Bom, se é a sua primeira vez aqui no canal, se inscreva, deixa aquele joinha pra fortalecer. Compartilhe esse vídeo com o amante da sua mãe. Me siga nas outras redes sociais, elas estão aqui embaixo. E agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bem, hoje o vídeo não vai ter tanta enrolação, pelo menos eu vou tentar. Porque mais um vídeo de aquisições, mas nesse último mês eu acho que eu dei uma exagerada. Porque fora dos álbuns que eu comprei, eu ainda recebi alguns do meu Sugar Daddy. Então ele é? Bem, começando pelos que eu comprei antes da minha viagem pra Holanda pra ver o show do Ayreon. E se você não tá sabendo nada sobre isso, vê esse card aqui do lado, vai lá dar uma conferida, depois volta aqui. Mas enfim, eu vou já tirar o elefantinho branco da cartola pra falar desse álbum aqui, Beatles Forever, que é uma coletânea de tributo ao Beatles. Essa aqui eu comprei numa loja de música que tem aqui na minha cidade. Esse CD sempre me chamou bastante atenção, embora eu não seja um grande fã de Beatles. Eu admiro e tem muitas músicas que eu gosto. Esse CD saiu pela Som Livre e o encarte dele é bem legal porque ele conta bastante sobre as histórias das músicas, né? E tem grandes músicos aqui que fizeram versões dos Beatles. Então tem, por exemplo, o Elton John fazendo a Lucy in the Sky with Diamonds, Stevie Wonder cantando We Can Work It Out, a versão famosíssima do Joe Cocker para With a Little Help for My Friends. Tem uma banda que eu nem conhecia aqui que é a The Jeff Healey Band, que fez uma versão fantástica para While My Guitar Gently Weeps, David Bowie cantando Across the Universe, entre outras coisas. Essa coletânea ela foi lançada pela Som Livre, ela é bem bacana, o encarte ele conta um pouquinho sobre as histórias de cada música, né? Em uma outra música tem alguns dos membros dos Beatles participando, como por exemplo o John Lennon participando dessa versão da Lucy in the Sky with Diamonds com o Elton John. Aqui ó, eu achei bem maneiro, o encarte é bem legal, ele tem esse detalhe da maçã, que aqui na frente tá de boas, no fundo ela tá comida, lá ele. Agora indo pro metal, que é o enfoque desse canal, começando por um grande lançamento que é um dos meus álbuns favoritos desse ano, o álbum Reasons for Change do X-Fears. Eu já falei do X-Fears aqui no vídeo passado, no festival que eles participaram aqui na minha cidade, eu vou deixar o card aqui. Eles são uma banda fantástica que fazem um prog metal, embora seja um metal progressivo, tem várias músicas palatáveis, melodias muito boas. Aqui a gente tem a estreia da banda como quarteto e tem o Nando Cavassini nas guitarras e o Murilo Porim no baixo. A produção dele tá maravilhosa, cristalina. Aqui o encardzinho. Grande lançamento, corram atrás, esse álbum tá fantástico. E uma banda que é daqui da minha cidade, inclusive tocou com a X-Fears nesse festival, é o Fallen Idol. Comprei esses dois álbuns deles, né? O Seasons of Grief, que é o segundo, mas de certa forma ele é o primeiro, porque a banda resolveu colocar o primeirão como um álbum demo. Fallen Idol, eles fazem um doomzão bem arrastado, com uma produção mais seca, digamos assim. Ele tem uma pegada de doom metal clássico, estilo Candlemas, então se você é fã desse tipo de música, vai fundo, porque essa banda é sensacional. Aqui o encartezinho. Esse aqui, o Mourn the Earth, você não encontra ele no Spotify, mas você pode encontrá-lo no YouTube ou adquirir o álbum também, igual eu fiz. Seguindo aqui para as coisas que o meu amigo Cássio me deu. O Cássio é um amigo que eu encontrei lá no show do Ayreon. Ele trouxe alguns CDs que eram da coleção pessoal dele, que ele não queria mais, e me deu esse presentão. Tem muita coisa bacana que veio aqui. Primeiro que eu quero falar, essa maravilha aqui, Scarsick do Pain of Salvation, sensacional. Eu sou fanático pelo Pain of Salvation, é uma grande banda de prog metal, são bem inventivos, bem fora da caixinha. O Daniel Gildenlow, que é o líder da banda, é um gênio. E futuramente eu pretendo falar deles numa discografia comentada. Esse álbum aqui, ele veio depois do Be, que é um álbum que tem uma pegada bem progressiva, doidona e bem experimental. E aqui, depois do Be, eles resolveram fazer um metal mais puxado pro alternativo, pro new metal em parte.
X. Mas eles têm várias experimentações, várias peripécias aqui. Então, por exemplo, tem algumas pegadas de rap na faixa título e na Spitfall principalmente. Crib Caged, que é uma balada lindíssima. Disco Queen, que tem uma pegada de disco. E assim por diante. Essa é uma banda sensacional. Alguns álbuns são mais difíceis de absorver de início. Então eu acho que esse álbum é uma pedida legal como um álbum inicial. Se você tiver uma mente um pouco aberta para sair um pouquinho da caixinha do metal tradicional, porque aqui tem um monte de invencionices, então se você se interessou, dá uma conferida nesse. Mas se você ainda na pegada do prog metal estilo Dream Theater, com mais virtuosidade, talvez os primeiros sejam para você. Uma banda aqui que eu confesso que eu não conheço tanto, que eu passei a conhecer recentemente, que é o Omnium Gatherum, que pratica um death metal melódico bem moderno, tem alguns teclados climáticos ali. Ele é um digipack bem bonitão, cardzinho aqui pra vocês, bem massa. E é isso, depois que eu ouvi-lo com calma, eu vou falar o meu parecer. Os outros que eu vou mostrar aqui, eu vou mostrar só o encarte. Pra facilitar o processo de trazer na mala, o Cássio acabou não trazendo a maioria dos CDs em caixinhas de acrílico. Então, eu vou mostrar a maioria só nos encartes. Primeiramente, dois do In Flames, que são o Soundtrack to Your Escape e o Reroute to Remain. O In Flames é uma banda que eu gosto pra caramba dos primeiros álbuns ali, principalmente o Clayman e o Colony. Depois disso eu confesso que eu não ouvi tanto a banda, eu sei que eles têm uma pegada mais puxada pro groove metal, pro metal alternativo, várias outras vertentes diferentes ali, que até afastaram alguns fãs da banda, porque no início eles praticavam um death metal melódico, na linha do que muitas bandas estavam fazendo ali no início dos anos 2000 na Suécia. Na verdade, eles que foram os pioneiros nesse tipo de sonoridade de death metal melódico. Mas tá aqui, eu vou dar uma ouvida neles com calma depois e eu falo pra vocês o que eu achei. Bem, o próximo é de uma outra grande banda de death metal melódico. Esse álbum eu cheguei a ouvir, mas eu não posso falar com tanta propriedade porque faz bastante tempo. Mas eu lembro que eu ouvi e eu gostei. Mais pra frente eu vou pegá-lo pra ouvir com calma, mas o álbum em questão é esse do At The Gates, o Slaughter of the Soul. Eu sei que ele é considerado um grande clássico do death metal melódico, então mais pra frente também talvez eu faça um review, faça alguma coisa do tipo, né? Falo sobre ele com mais propriedade. Aí mais na seara do black metal, a gente tem aqui primeiramente esse álbumzinho aqui do Immortal, que se chama All Shall Fall. Se eu não me engano, ele é o segundo álbum que conta com o Demonaz apenas como letrista, porque ele era o guitarrista da banda, mas ele sofreu uns probleminhas de tendinite, então ele acabou deixando o posto de guitarrista do lado e trabalhou com a banda mais debaixo dos panos. Esse eu confesso que eu não conheço tanto, ouvi bastante o Sons of Northern Darkness, e também um outro álbum que se chama At The Heart of Winter, se eu não me engano. Mas é uma banda muito bacana e se você tem preconceito com black metal, eu recomendo fortemente que você a ouça. Não necessariamente esse álbum aqui, porque eu não sei se ele é legal. Esse aqui eu confesso que eu ainda não ouvi. Mas os dois anteriormente citados são muito bacanas. E também o último, que tem o Demonaz de volta como o membro remanescente, ficou bem legal também. Ele foi lançado nesse ano, se eu não me engano. E falando no bicho, olha aqui, Demonaz em carreira solo. Eu cheguei a ouvir alguma coisa dele solo, mas faz muito tempo, então não vou conseguir falar com propriedade. E o vídeo aqui tá no freestyle, tá? Então por isso que as bandas que eu não sei, eu não cheguei a pesquisar muito a fundo ainda, não vou saber falar com propriedade. Mas tá aqui, pelo menos o Immortal é uma banda que eu acho muito legal, eu vou pesquisar mais a fundo e futuramente, possivelmente, vai ter um vídeo falando deles. E novamente, se você tem preconceito com black metal, ouça Immortal. É muito bom, muito bem executado. As músicas são muito bacanas. Seguindo com uma banda pela qual eu sou fanático, esses 3 álbuns eu acabei comprando lá na Holanda aqui. São esses aqui do Faith No More. O The Real Thing, o Angel Dust e o King for a Day, Fool for a Lifetime. Bem, o Faith No More é uma banda muito conhecida por ter começado ali com uma coisa meio funk metal, depois foram desenvolvendo o som e despirocando cada vez mais, a partir da entrada do Mike Patton, o vocalista. Então tem várias influências diferentes, muita loucura no som, mas ainda assim eles fazem as músicas de uma forma palatável. Então é um avant-garde mais acessível, digamos assim. Esse aqui é o primeiro álbum com o Mike Patton, o The Real Thing. Ele ainda tem esses resquícios desse funk metal que estava sendo executado ali no final dos 80, começo dos 90. Porque rolou umas tretas com o Red Hot Chili Peppers. Futuramente eu vou falar sobre essas tretas aí, quando eu for falar da história do Faith No More. O encarte desse é assim. E esses álbuns aqui, eu paguei a bagatela de
5 euros cada um. Até se você converter, vale muito a pena, porque os álbuns aqui no Brasil usados ficam nessa faixa de 60, 70 reais no Mercado Livre. Todos os encartes são nessa pegada aqui. Outro detalhe é que o The Real Thing, ele é uma edição britânica e esses outros dois aqui são edições francesas. E óbvio, os álbuns do Ayreon, tem uma porrada aqui, até difícil de pegar na mão. Não só Ayreon, mas como também outros dois projetos paralelos do Arjen Lucassen, o Star One e o Supersonic Revolution, que é o projeto mais novo dele. Então se você não sabe nada sobre o Ayreon, volta um vídeo, tem um vídeo meu falando sobre o show. Mas basicamente é um mega projeto de um cara só, que é o Arjen Anthony Lucassen, e tem sempre a ajuda de vários músicos bem competentes da cena do rock e do metal. É uma ópera rock barra metal progressivo, grandiosa, que tem uma história bem complexa. Nos álbuns, os conceitos vão se interligando. Então, na ordem aqui, o The Final Experiment. Ele tem um encarte bem legal, bem grossão, contando um pouquinho sobre a história de como o álbum foi concebido, né? Ele é duplo, uma edição especial, e tem um primeiro álbum normal e um segundo álbum que é de versões semiacústicas. Segundo álbum, Actual Fantasy. Essa é a versão Revisited, que foi quando ele entrou na Mascot Records e os álbuns foram relançados. Então é uma versão que foi remasterizada, a bateria anterior era eletrônica e ele fez uma gravação de bateria orgânica com o Ed Warby tocando batera. Tem o Universal Migrator Part 1 and 2. Antigamente, o Universal Migrator foi lançado em 2 álbuns separados. Aí, a partir do momento que o Ayreon entrou na Mascot, ele virou um álbum duplo. Essa edição aqui é muito legal, ó. É um digipackzão bem grande, até difícil de manusear o encarte aqui, ó. Mais pra frente eu vou falar sobre esses álbuns com mais detalhe, tá? Na discografia do Ayreon, por isso eu tô mais passando eles assim. Human Equation, que é um dos meus favoritos, muitos fãs consideram ele como o melhor do projeto. Vários músicos fantásticos aqui do prog. Então tem o Devin Townsend, tem o Michael Ackerfeld do Opeth, o Devon Graves e vários outros músicos, e também foi um álbum que deu holofotes para Marcela Bobbio. O próximo, que é o 0101101, acho que eu falei certo, que foi o álbum tema do último show. Eles tocaram esse álbum na íntegra. Novamente, vai lá no vídeo sobre o Ayreon se você não foi ainda. O Supersonic Revolution, que é um projeto sensacional. Ele tem uma pegada mais hard rock, ele é um pouquinho mais bonachão, né? Menos sério, digamos assim. E ele celebra bastante os anos 70 da música, na parte lírica. Na parte musical, ele ainda é um hard mais moderno e tem uma pegada progressiva em partes. Então, se o Ayreon te assusta um pouco por ser muito grandioso, talvez esse seja um álbum interessante para você começar. Ele é mais sucinto no número de músicos e só tem um vocalista. E o encarte, ó, tem várias referências. Por exemplo, aqui ó, sobre o Ziggy Stardust do David Bowie, né? Isso aqui é uma referência à capa do Fenômeno do UFO, e a música é uma ode ao artista que fez não só essa, as outras capas clássicas. O designer gráfico Storm Thorgerson, que já foi responsável por diversas capas desde Led Zeppelin, Pink Floyd, a Audioslave e The Cranberries. E por último, esse aqui eu não comprei na verdade quando eu tava lá no Ayreon. Eu acabei achando ele numa cidade vizinha a Amsterdã, que é Delft. Esse é o Victims of the Modern Age do Star One, segundo álbum do Star One, que também é um projeto que, embora seja de metal progressivo, ele é mais agressivo e direto. Não tem elementos folk, por exemplo, que você encontra no Ayreon. E ele é muito mais focado nas guitarras, tem umas guitarras bem pesadas aqui. Também é um digipack duplo. O encarte fica aqui, ó, grudado. Fico até com medo de manusear para não estragar essa bagaça. Mas coisa fina. Mas é isso por hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal, me seguir nas outras redes sociais. E é isso. Falou, um abraço, bye. Happy birthday!